não tinha colocado ele ainda, eu vou atualizar lá antes. Esqueci, já finalizo o conteúdo. Bom, o último material, que é esse de processamento paralelo, está aí, tem os materiais. Vou colocar ele aqui também. A gente tem mais 2 aulas só, né? Hoje e amanhã. Depois já tem prova. Então, essas 2 aulas, as últimas nossas. Então, está lá o arquivo, né, que é esse PowerPoint que eu vou usar aqui hoje. Agora a gente entra aqui no capítulo 8, que é sistemas com múltiplos processadores. Esse capítulo aqui, ele puxa um pouquinho mais lá para aquele lado de arquitetura, né? Lembra lá no começo das aulas que eu falei que tem uma sequência de matérias que explica mais ou menos o funcionamento, né, puxando para o lado teórico da computação, né, da ciência da computação, como se fosse uma área aí. Então, que é os circuitos digitais, que daí você vê um pouco do binário, tem a parte da arquitetura, depois a gente entra na parte de sistemas operacionais, e depois vem a parte de redes, né, que vocês estão até tendo a matéria aí, no finalzinho, então, 2 slides, 3 slides já relacionados a redes e também a sistemas distribuídos. Então, qual que é a ideia aqui? É pensar por que, de novo, essa sequência? Porque é pensar em como que o computador está representado, né, um computador com vários processadores, para entender como que o sistema operacional vai fazer esse funcionamento desse computador. O que ele precisa fazer de diferente por conta da arquitetura, né, da forma que o computador está organizado. Aí a gente vai ver quatro tipos de arquitetura, né? Quando fala arquitetura, 4 tipos de forma de organizar um computador, né? Primeiro, não vai ser nessa sequência aqui, mas você tem uma arquitetura lá que ela é mais voltada para processamento numérico, né? Que é o processador de matricial e processador vetorial. Então, quando eu preciso fazer alguma operação que requer grande quantidade de operações matemáticas, eu uso esse tipo de arquitetura. Aí, além disso, a gente tem o multiprocessador simétrico, que é o SMP, e acesso não uniforme à memória, que é o NUMA, que é os 2 da aula de hoje. E, além disso, a gente tem um cluster, né? Essa representação aqui, ela mostra uma divisão de acordo com como é organizada a arquitetura como um todo. Nesse em amarelo é o uniprocessador, ou seja, é um computador que só tem um processador. As outras arquiteturas, essas 4, são computadores com mais de um processador. E além dessas 4, eu tenho essa última aqui, vou até rabiscar de forma diferente. Essa outra em amarelo aqui, que é uma arquitetura que não existe, né? Ela é um modelo teórico que não tem implementação comercial disso aí, ou seja, não existe um computador que atenda essas características aí. Então, essas 4 arquiteturas aqui são os conteúdos relacionados com esse capítulo, né? Tanto que a gente vai ver primeiro esses 2 aqui, para depois ver o processador matricial e o cluster. Aí, antes de entrar nessa arquitetura, o que a gente tem aqui? A organização dos processadores. Pode ser de 4 jeitos.
O que a gente vai ver hoje é isso daqui. É quando eu tenho múltiplas instruções e múltiplos dados. E, em cima desse múltiplas instruções e múltiplos dados, eu quero memória compartilhada. Esse múltiplas instruções e múltiplos dados tem a ver com essa representação aqui. Né? Essa representação aqui é como se eu tivesse aqui um processador. Então, eu tenho o processador aqui. Cada processador tem a sua unidade de controle, que é o UC, e cada processador também tem a sua memória local. Aí aqui eu tenho outra unidade de controle, um outro processador, uma outra memória local, que seria aí no caso a memória cache a memória local para esse processador. Para conectar esses processadores, eu tenho aqui uma rede de interconexão, né, que seria aqui uma representação com rede, né? Então eu teria aí uma rede ligando esses processadores. Então essa representação é a com rede. Só que além disso, voltando aqui mais um pouquinho, nessa representação aqui de MIMD, eu tenho com memória distribuída, que é essa que eu marquei, e os dois que a gente vê hoje específico são esses aí que está em amarelo aqui, ó, que é com memória compartilhada. Então hoje a gente vai ver múltiplas instruções com múltiplos dados, ou seja, quando eu tenho vários processadores, passando várias coisas para serem feitas. Múltiplos dados representa que eu preciso buscar essas informações em locais diferentes. E usando memória compartilhada, né? Aí que entra o de hoje, que é o SMP e o NUMA, né? Que é essa representação em amarelo aqui. Certo? Aí você tem uma unidade de controle, um processador, memória compartilhada. Então, se é uma memória compartilhada, esse processador pode vir acessar um pedaço que está aqui. Esse outro processador pode vir e acessar um pedaço que está aqui em cima. Então, aqui é a representação desse MIMD, que é o múltiplas instruções e múltiplos dados. Além disso, esses múltiplos processadores, você pode ter organizações parecidas aí. Aqui você tem, por exemplo, ó, um multiprocessador com memória compartilhada, que é essa ideia que a gente tem. Tenho várias CPUs aqui conectadas em uma memória compartilhada. Né? Nessa segunda representação, eu já tenho um multicomputador ligado numa rede. Né? Quando fala em interconexão, você pode pensar em uma rede, ou seja, você tem como se fosse aí um computador ligado, vários computadores ligados em rede, mas esses vários computadores estão fazendo alguma função em comum. Então, vamos supor que eu quero descobrir a senha por método de força bruta. Só um computador vai demorar muito. Se você ligar vários computadores na rede e colocar todos esses computadores para trabalhar de forma conjunta, fica mais fácil para descobrir. E uma outra possibilidade é montar um sistema distribuído, né? Que aí é essa última representação, onde você tem, basicamente, em cada um desses componentes aqui, um sistema completo, né? Um computador completo para você fazer uma operação usando também a internet. Então, a primeira arquitetura que a gente vai ver é o SMP. Né? SMP é de multiprocessador simétrico, né? Que é simétrico multiprocess. Essa ideia do simétrico, quando você falar, eu tenho um multiprocessador simétrico, você já pensa em algo igual. Né? Ele tem o rosto simétrico, quer dizer que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Né? Então, a palavra aí de SMP, de simetria, vem de simétrico. O simétrico, nesse caso aqui, quer dizer que o tempo para acessar a memória é o mesmo, independente do processador que está acessando isso daí. Então, nessa representação aqui, eu tenho um barramento, né? Então, um local por onde as informações vão ser trafegadas, e eu tenho vários processadores. E processador com cache até dividido em 2 níveis, level 1 e level 2, mesma coisa aqui, posso ter vários processadores e uma representação aqui de mais um processador.
Então, eu tenho vários processadores. Esses vários processadores ligados nesse mesmo barramento. Só que eu tenho uma memória principal só, que é essa daqui. De novo, o nome do termo é multiprocessador simétrico. O simétrico quer dizer que, para esse processador que está nesse lado aqui, usar o caminho em amarelo e acessar a memória compartilhada, demora ao mesmo tempo que esse processador que está mais próximo acessar aqui. Então, a simetria vem do fato do tempo para acessar isso daí. Então, ó, o processador tem acesso à memória compartilhada por meio de um barramento, né? Barramento de tempo compartilhado. E o tempo de acesso para qualquer parte da memória é o mesmo para todo o processador. Ou seja, eu sair desse processador aqui e acessar a memória principal lá, demoraria um tempo. Um outro processador que, pela representação aqui, ele estaria mais próximo, também demoraria o mesmo tempo. Se eu tivesse um outro processador aqui, quarto processador, dividido aqui numa cache e ligado nesse barramento, também vou demorar o mesmo tempo. Então, isso daqui é uma arquitetura que você tem vários processadores, né? Quando esse processador for realizar alguma coisa, os dados que ele vai precisar buscar, primeiro ele vai buscar lá naquela sequência de hierarquia de memória, né? Primeiro ele busca no registrador, que é uma memória que está interna aqui dele. Não está no registrador, ele vai ver na cache level 1. Não está na level 1, vai para level 2. Não está na level 2, vai para a memória principal. Então ele vai acessar esse cara aqui. Ah, não está na memória principal, preciso ir no disco. Você vai ter a parte de entrada e saída aqui. Que quando você precisar acessar o disco, acessar qualquer dispositivo de entrada e saída, tem que passar pelo adaptador aqui, certo? Aí, como ele utiliza esse barramento de tempo compartilhado, esse barramento tem algumas vantagens em utilizar ele, né? Porque ele, quando fala em barramento de tempo compartilhado, é como se fosse um cabo flat, né? Que é onde você vai transmitir. Só que esse cabo flat, como você tem essa ligação aqui em amarelo, aí, por exemplo, com vários dispositivos, eu preciso de um jeito para controlar como que vai ser feito esse controle, né? Então eu preciso gerenciar isso daí. Só que essa ideia do barramento de tempo compartilhado é como se eu falasse, ó, durante um período de tempo eu uso, durante outro período de tempo você usa, né? Então isso daí acaba sendo feito de forma simples, né? E garante também uma flexibilidade que eu consigo aumentar o meu sistema de forma fácil. Aumentar o sistema seria colocar esse processador a mais aqui, ó. Basta eu ter o barramento aqui, tem como se fosse um slot para encaixar o processador, né? Tenho essa representação desse lado aqui agora. Tenho como se fosse um slot para encaixar o processador, coloco ele aqui e já está funcionando, né? Porque o próprio barramento já tem as regras para como usar o barramento. Então, se eu encaixar o processador ali, ele vai funcionar de forma fácil. E acaba sendo confiável usar isso daí, de forma confiável no sentido de você ter um sistema que vai funcionar, né? Então, acaba sendo confiável porque qualquer problema em um processador, então se esse processador aqui der problema, não vai afetar o comportamento dos outros processadores. Então acaba sendo bem útil para quando você precisa fazer esse processamento de algo que requer um poder de processamento maior, que é o caso que eu falei lá do descobrir uma senha por força bruta, né? Eu vou testando lá, vou testar uma senha, começo com A, e aí vai, né? Lembra? Isso daí dá muito trabalho de você fazer na mão algo desse tipo, na mão, num código, né, lógico. Então, se eu dividir esse poder de processamento entre os vários processadores, eu consigo ganhar tempo, né? Só que qual que é o problema de algo desse jeito? Quando eu divido esse poder de processamento, só que eu só tenho uma memória aqui,
essa memória está usando esse barramento que vai ter um limite também, né? É como se esse barramento é um canal de dados, é um canal por onde os dados vão trafegar, mas ele tem um limite, né? Se você tiver muitos processadores, mas o barramento não suportar essas trocas, você vai ter problema, né? Então você precisa saber como organizar isso daí de forma fácil. Mas aí entra também, igual eu estava falando, a forma de organizar, você entra nas desvantagens, né? Que eu acabo ficando limitado ao que eu falei, acabo ficando limitado pelo tempo do barramento, ou seja, por quanto que é o poder, quanto que ele aguenta transmitir. Cada processador tem a sua cache local, né? Então eu tenho uma memória... Professor, tem uma pergunta no chat. Um pouquinho, já vejo. Cada processador tem a sua cache local, então eu preciso verificar isso daí. E causa um outro problema aqui, que é o problema de coerência de cache. Tem uma diferença, muitos processadores, o multicore ainda nem chegou, o multicore é lá para o final ainda que tem isso daqui, né? Tem até, deixa eu ter, já que eles avançaram aqui, tem uma representação aqui que ele mostra, se não me engano, ele mostra um multicore, cadê uma imagem, não, tá aqui. O multicore é os núcleos, né? O multiprocessador são vários processadores. Uma outra imagem que agora acho que não está mostrando aqui. Bom, depois eu... Mas no SMP, só voltando, é você ter vários processadores, né? Então seria essa a representação aqui. Quando você coloca vários núcleos, que é o multicore, aí você tem dentro de um processador, é como se eu tivesse essas duas bolinhas aqui, que são dois núcleos. O núcleo não o núcleo do processador, quando você pega ele faz parte do processamento. A outra parte depende da unidade de controle, né? Então, quando você tem um multicore, eu posso ter os dois núcleos, mas a unidade de controle você acaba tendo uma só. Então, você fica limitado pela unidade de controle. Tem uma outra imagem, não está aqui no slide, não sei porquê. Mas depois, na aula de amanhã, eu vou ver isso daí, porque depois entra, hoje é o SMP e o NUMA, né? Na aula de amanhã já entra no cluster, que daí tem uma imagem que representa o multicore, ele dava um exemplo, se não me engano, até não era dos 5, é uma imagem que eu acho que eu achei parecida com essa daqui, que mostra como que é a organização. Depois eu confiro isso daí para amanhã, né? Então, essa representação do SMP seria você pensar em vários processadores. Só que ainda tudo relacionado com o tempo que eu acesso essa memória aqui. Então, uso o barramento de tempo compartilhado que eu comentei, as 3 vantagens, e estava falando aqui de um problema que pode acontecer, de um problema não, de uma desvantagem, acaba sendo um problema que acontece, né, que é a coerência de cache. A coerência de cache tem a ver com aquele comportamento de cache que a gente utiliza lá, né, aquela ideia que eu mostrei da memória cache, só que daí você tem algo, vamos supor que eu tenho aqui na memória principal, uma informação ABCD, né? Aí esse processador quer acessar o AB, né? Vamos supor que você tem isso daqui dividido em 2 partes, né? O AB é uma parte e o CD é outra. Então esse processador aqui quer acessar o AB. O que ele vai fazer? Copiar o AB para a memória cache dele. Só que se ele copia o AB para a memória cache e altera o valor da memória cache, altera o valor de AB, então como se ele apagasse o AB e agora ele escreve Azinho e Bzinho. Ou seja, existe uma solicitação desse processador para ler a informação daqui, da memória compartilhada, lê o Azão e o Bzão, pega esse Azão e o Bzão, altera para Azinho e Bzinho. Se, ao mesmo tempo, esse processador quiser acessar a mesma informação, ele vai pegar o dado AB, né? Vamos supor que não é uma informação de acesso exclusivo, então esse processador poderia ler o AB. Só que no momento que ele lê o AB, você já tem problema, né? Por quê? A hora que eu alterei aqui de Azão para Azinho, Bzão para Bzinho, o dado é esse daqui, o novo dado é esse. Esse elemento aqui, esse processador, está lendo um dado inválido, né? É como se você estivesse acessando um arquivo que está desatualizado.
né? O arquivo atualizado deveria ser o Azinho e o Bzinho. Só que esse processador aqui não consegue acessar o Azinho e o Bzinho, que ainda estaria nesse outro, né? Na memória local aqui. Então, esse é um dos problemas aí da coerência de cache, que quando você tem vários acessos a um dado compartilhado, que seria o meu AB, se você tem alterações, que seria isso daqui, o outro processo aqui poderia ter outro processo que está rodando nesse processador, poderia ter problema ao acesso desse dado, né? Então, a terceira desvantagem aqui do SMP. E o NUMA, aí já seria o contrário do SMP, né? É uma arquitetura um pouquinho diferente, que é o acesso não uniforme, né? No SMP, a gente fala de acesso o processador simétrico. Simétrico vem de igual. Algo que é não uniforme quer dizer que é diferente, né? O acesso é diferente, o tempo é diferente para acessar essas memórias, né? Aí aqui eu já tenho uma representação dessa arquitetura do NUMA, né? O CC aqui, no caso NUMA, é relacionado ao problema ali de coerência de cache, né? Que na arquitetura NUMA eu consigo resolver isso daí, mantendo aí, por exemplo, a cache de vários processadores com a informação armazenada, né? Então, nessa representação, é como se eu tivesse vários SMP conectados, né? Então, na arquitetura ali do SMP, ó, dá para até voltar para cá. Deixa eu até sair para tirar os rabiscos, né? Nessa arquitetura aqui, ó, você tem memória principal, né, aqui embaixo, os processadores para cima e dispositivos de entrada e saída. Se eu olhar nesse pedaço aqui, ó, eu tenho os mesmos componentes, né? Então você tem vários processadores, os 3 pontinhos ali, cache level 1, level 2, a memória principal, dispositivos de entrada e saída. Em um desses dispositivos aí, você vai ter uma rede, né, uma rede de interconexão, pode ser internet, pode ser um outro tipo de conexão, um barramento, por exemplo, ligando 2 computadores, e vai ligar com outro computador que também tem essa mesma arquitetura, né? E aqui também. Então você tem uma rede aí ligando como se fosse vários processadores simétricos, né? Que são esses casos aí de multiprocessadores. Só que ele fala que o NUMA é de acesso não uniforme à memória, né? Not Uniform Memory Access, acesso não uniforme à memória. Esse não uniforme vem do fato que, para acessar a memória principal de outros computadores, às vezes eu demoro um tempo, às vezes eu demoro outro. Então, por exemplo, esse processador está realizando alguma coisa. Primeiro ele vai ver se o dado está nos registradores, depois ele vai na cache level 1, depois ele vai na cache level 2, depois ele vai na memória principal dele, né? Que esse é um computador. Não acessou o dado aqui, ele vai tentar acessar a memória principal de outros computadores, né? Essa solicitação pode ser mandada aqui para outros computadores, né? Que a ordem que você tem aqui, ó, a ordem de solicitação da memória, level 1 do local, level 2 local, memória principal local, e depois ele vai passar para a memória remota, né? Que isso daí vai ser passado para os níveis de memória cache de um outro computador aqui. Então vai chegar essa solicitação de entrada e saída, ele vai tentar buscar nesses níveis de memória cache, né? Então é como se eu estivesse usando aqui um computador e estou acessando as memórias de outros computadores. Aí vem a diferença. Acessar a memória desse processador aqui ou desse outro aqui embaixo vai ter tempos diferentes. Tempos diferentes porque eu tenho essa rede de interconexão. Nessa rede de interconexão nem precisaria ser memória, poderia ser uma ligação entre 2 computadores, né? Nem precisaria ser internet, por exemplo. Pode ser um jeito de conectar 2 computadores. Aí, esse jeito pode sofrer atrasos, né? Quer dizer, para acessar esse cara aqui pode ser mais rápido, para acessar esse daqui pode ser mais lento. Por isso, acesso não uniforme à memória. Não uniforme vem de
diferente, né? Então, aí cada processador, nessa arquitetura, cada processador tem a sua cache local, level 1 e level 2, tem também a sua memória principal, são conectados por um tipo de rede, e ele enxerga como se fosse um único espaço de memória, né? Então, é como se... Vou colocar aqui. É como se cada processador vai enxergar a memória como sendo isso daqui. Só que esse pedacinho aqui, ó, é do P11. Esse outro pedacinho é a memória do P1M. Um outro pedaço aqui, P21. Então é como se eu peguei, vou até trocar para o amarelo aqui. Eu peguei essa memória principal, tá aqui. A memória principal, até coloquei ao contrário aqui, deixa eu apagar. P1, P2. Então, é como se a memória principal do primeiro computador está separada aqui, é o P1. Memória do segundo computador, que seria esse daqui, essa memória principal, tá aqui. Além disso, eu tenho a memória do terceiro, né? Cada processador vai enxergar a memória RAM como sendo uma junção das três memórias RAM. Porque ele consegue acessar essas memórias, né? Ele consegue usar o que está armazenado nessas memórias, né? Porque lá no começo, até voltar lá, essa arquitetura é uma arquitetura que usa memória compartilhada, né? Que é o NUMA aqui, ó, acesso não uniforme à memória. Então ele está usando essas memórias, né? Então cada processador vê um único espaço de memória endereçável, ele está enxergando a memória como sendo algo desse tamanho aqui. Ele não precisa saber que esse pedacinho aqui embaixo é do computador 3. Ele sabe que é um local da memória que ele consegue acessar. Não interessa se está aqui embaixo ou se está aqui. É um local que ele consegue acessar, né? Então, por isso, cada processador tem um único espaço de endereçamento. Isso daí acaba ficando, tendo um desempenho bom quando você precisa fazer esse paralelismo aí, né? Aqui, nessa representação, se eu uso lá, por exemplo, essa arquitetura para descobrir senhas lá, usar o força bruta, cada computador aqui pode trabalhar com um pedaço da força bruta, né? O primeiro ali faz do A até o F. O segundo faz do F até o R e aí por diante, né? Só que como eles têm aqui memórias locais, que são as memórias principais aqui, o acesso vai ficar mais fácil, né? Então você consegue organizar isso daí de forma mais fácil. O desempenho pode dar problema quando você tiver muito acesso à memória remota, né? O que seria isso daí? Se toda vez, vou abiscar mais aqui, se toda vez que esse computador aqui em cima, né, precisar acessar alguma informação e ele tiver que usar o caminho aqui, a rede de interconexão, para vir acessar o dado aqui embaixo, isso daí vai dar problema, né? Porque ele vai toda vez precisar acessar esse caminho e usar o dado que está aqui embaixo, você vai ter problema que você vai sempre perder um tempinho, né, para acessar essa informação lá embaixo, né? Então aí isso daí precisa ter uma gerência mais relacionada à memória cache mais específica, né? Em relação à disponibilidade será que esse sistema, se der problema, eu consigo resolver de forma rápida, né? O que você perderia aqui em relação à disponibilidade se você tem aqui, ele tem 3 computadores, né, como se fosse 1, 2, o primeiro ali de cima, o segundo e o terceiro aqui. Se eu perder esse cara aqui, eu perdi um pedaço da memória, né? Então, você perde poder de processamento, né? E esse poder de processamento, às vezes, acaba sendo significante para um NUMA, nesse caso, né? Então, essa arquitetura do NUMA acaba sendo vantagem para quando você consegue distribuir esse poder, esse processamento, e deixar isso daí armazenado em várias memórias
diferentes. Que você tem aqui memória principal, você tem aqui embaixo memória principal também, e nesse aqui de cima também. Então é uma outra arquitetura, essas duas ainda, só voltando para cá, essas duas arquiteturas com memória compartilhada, né? Então todo computador, toda unidade de processamento, vamos dizer assim, pode acessar a memória compartilhada que está representada nessa arquitetura. Os outros exemplos, né, aí já entra na memória distribuída, né? Daí a memória já pode estar distribuída em vários computadores, aí usando, por exemplo, uma rede de interconexão, que no caso é a internet. Aí é como se eu deixasse lá, estou usando o meu computador aqui para fazer alguma coisa em um cluster, né, que é esse exemplo. O cluster é como se eu pegasse um pouco do poder de processamento da máquina de vocês e usasse para resolver uma tarefa aqui para mim, né? Só que esse cluster, normalmente isso daí, você monta um rack de cluster, e esse cluster você vai adicionando esses processadores para você fazer também algo que requer um poder de processamento maior, né? Ainda em relação ao NUMA e o SMP, que é esse de memória compartilhada, quando você consegue organizar as informações na sua memória compartilhada e dividir o processamento direto na memória, né, como se eu pensasse lá, vamos supor que você tem várias coisas armazenadas na memória compartilhada. Vou usar letras aqui mesmo, A, B, C, D, e você vai até o Z lá embaixo. Vou colocar uns 3 pontinhos aqui. Então, como se eu tivesse algumas informações armazenadas na memória compartilhada. Se eu tenho algo desse tipo e quero usar essas duas arquiteturas aqui para resolver o meu problema, bastaria eu fazer um processador trabalha do A até o C, outro do D até o outro, do C e aí por diante, né? Então fica mais fácil de você fazer esse acesso. No NUMA acaba tendo um probleminha a mais que você tem esse acesso, esse tempo diferente. Então você precisaria organizar isso daí de forma a extrair essa vantagem do NUMA no caso. E foi os dois primeiros, né? No final desse material que está mais puxando para o SO, primeiro ele apresenta essas arquiteturas, depois que ele relaciona isso daí com os sistemas operacionais, né? Para daí depois finalizar o nosso conteúdo aí, falando lá até um pouquinho aqui da internet, sistemas distribuídos aí, certo? Então, de hoje é isso. Vou ver se eu acho essa imagem aqui lá depois, eu sei onde tem, né? Sei onde achar fácil. Então, só atualizar isso daí. Amanhã eu mostro, que é uma imagem que mostra... deixa eu até pegar aqui, já que eu já sei onde tem. Vamos aproveitar. Aqui e aqui. Computadores multicore. Que é do conteúdo de arquitetura, né? Aqui, essa imagem aqui que eu queria. Achei que tinha lá na organização de SO, mas não tem, né? Então aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, você tem lá um computador, um ARM, né? ARM 11, que é o MP Core aqui, que é essa representação. Então eu tenho vários núcleos da CPU, né? Para esses núcleos eu tenho uma memória level 1, né? Essa daqui seria a cache level 1, essa daqui seria a cache level 1 para o outro nível. O level 2 estaria separado fora do meu processador, né? Aí memória principal, entrada e saída e aí por diante. Na segunda representação aqui, para quem já, esse daqui é esse Opteron, né? Um AMD aqui, essa segunda, que mudou. A cache level 2, rabiscar em amarelo aqui. Cache level 2, que estava antes fora do processador, agora está dentro e uma exclusiva para cada núcleo. Você tem um núcleo, você tem uma level 1 exclusiva dele, né, que ele usa o nome dedicada, e uma level 2 dedicada também, né? Isso no Opteron aí. Um Core Duo, né, aqui é essa representação. Você tem o núcleo, level 1, level 2 agora é compartilhado, né? Então esse que muda aqui, esse núcleo aqui desse processador
pode salvar informação em qualquer pedaço dessa cache level 2. Né? Então você já separa isso daí de forma diferente, que é o level 2 compartilhada. E o i7, né, uma arquitetura aí mais nova, você tem uma level 3. Ó. Então agora você representou uma level 1 dedicada quer dizer exclusiva para esse núcleo, uma level 2 exclusiva para esse núcleo e uma level 3 compartilhada. Né? Isso daí faz com que o acesso, né, você tem um pedacinho de memória aqui, um pedacinho de memória aqui, um pedacinho de memória aqui, o acesso você vai tentar descer menos naquela arquitetura. Né? Lembra da imagem lá? Quanto menos eu descer, mais fácil, mais rápido está sendo o meu acesso. Né? Então, se eu tenho uma level 2 aqui, que pode ser usada antes de chegar lá no level 3, eu vou tentar acessar as informações nela. Não está a informação nela, aí você vai para o level 3, aí depois você chega aqui na memória principal. Né? Então, as organizações, até as mais novas, né, em relação a esses 4 aqui, vai mudar algumas características mais específicas da arquitetura. Né? Qual a quantidade de level 2, como é o acesso a isso daí, mas em geral você tem essas 4 organizações aqui multicore. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Né? Aqui é outras coisas. Aqui, ó, a mesma representação da multicore. Né? Uma outra imagem onde você tem um computador, né, uma CPU aí, unidade de processamento, level 1 e o level 2. A mesma ideia do que tinha ali na frente. Né? Algumas organizações em relação à arquitetura aí do computador. Certo? Então, ó, coloquei ali já, né? Como a gente viu, duas representações aí do SMP e do NUMA, né? Descrever como que a execução até de um processo. Né? O que vai mudar? Até acho que eu nem usei a palavra processo, né? Mas como eu estou falando aqui, vou voltar para cá. Como eu estou falando, eu estou executando alguma coisa nesse processador. Se eu estou executando alguma coisa nesse processador, o sistema operacional passou uma tarefa para esse processador e esse processador está executando um processo. Se ele precisa buscar alguma coisa na memória, ele vai ter que vir aqui. Né? Ele precisa acessar essa memória compartilhada, vai ter que usar o barramento. Esse processador está executando um processo, precisa usar a memória compartilhada, vai ter que usar o barramento para chegar aqui. Mesma coisa a hora que você vai no NUMA. Você tem, eu estou executando alguma coisa nesse computador. Né? Eu posso ter um processo sendo executado aqui, um outro processo sendo executado aqui. Ou um processo executando a thread 1 aqui, um outro processo, o mesmo processo executando uma outra thread nesse processador. Né? Então, aí que você acaba falando, mais puxando para a arquitetura, mas por quê? A arquitetura define como que o sistema operacional vai funcionar. Então, você falar, estou executando alguma coisa, é um processo que está executando. Né? Acaba sendo implícito isso daí, pensando que o sistema operacional que vai gerenciar isso. Certo? Então, descrever ali na tarefa, descrever essas duas arquiteturas, né? Aí fica as últimas duas lá, que é o cluster e o computador, a computação vetorial e matricial, para a aula de amanhã, para a gente finalizar aí, a última aula desse semestre amanhã. Daí semana que vem já começa nossas provas, certo? Então aqui, ó, fechou. Vou parar a gravação aqui. Feito, daí amanhã a gente finaliza.